Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje dia 3 de agosto de 2020, está no ar, não ao vivo, né? Estamos gravando no meio da tarde desta segunda-feira, mas estamos direto para o nosso canal Cantores da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos parceiros, dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, através da DFI TV, da CDN TV, através dos aplicativos para Android e iOS, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. A gente vai interagindo aí ao longo do programa, mesmo que não estaremos lendo as mensagens aqui ao vivo, né? Porque o programa está sendo gravado, mas a gente vai interagindo pelas redes aí com vocês. O Bado Jacob, como bom careca, estava rindo do Dudu News com esse cabelo gigante aí. Eu fiquei morrendo de inveja de vocês dois juntos fazendo o programa semana passada. Tava o Dudu lá no Visão em Revista, né, Bado? Isso. E aí eu disse assim, não, vou trazer esses dois aí para pertinho de mim aí. Não, nós temos que levar essa bancada de ouro, mas daí duas estrelas no Novo Hamburgo, conseguir conciliar no mesmo céu, no mesmo dia, vai ser complicado. Mas nós vamos conseguir isso aí para levar lá para o Visão em Revista também, que vai ser um show de bola. Não, mas eu estava brincando com o Dudu, né, que deve fazer uns... Desde março ele não deve ir no barbeiro, o barbeiro dele deve estar de quarentena também. Tá ele essa mineira, parece um argentino, mas é isso aí. Que alegria, comandante Rodrigo, que alegria estar junto contigo, estar junto com o Rodrigo, e vamos que vamos fazer um programa bem legal, e feliz por vocês me darem a oportunidade de entrar nesse reduto dos hamburguenses, que muito me orgulha e me deixa até vaidoso, viu? Ô, padre, é uma honra te ter com a gente aqui do lado de cá do Rio, viu? Tu que sempre teve uma militância do lado de cá do Rio, seja presidente da nossa união, da Charlau, seja como o garoto mais bonito do Gigante do Vale também conta, também do lado de cá do nosso Rio. Tá valendo. É verdade. Dudu, acho que é brincadeira isso, ele não sabe da tua vida de glórias, Bado Jacob. Nem era nascido ainda, Rodrigo, nem era nascido ainda. Eu também não, 1986, eu acho, né? 87? 87. Eu também não era nascido naquela época. Isso aí, vocês dois eram estrelinhas no céu. Não. Dudu, teu cabeleireiro, teu barbeiro tem o quê? 85 ou 185 anos? Eu não entendi. Olha, não sei a idade exata, mas sei que é do grupo de risco, então eu prefiro nem falar. Não, mas grupo de risco eu tô lá já também. Com peso, não quer dizer só a idade. Eu acho que ele tem medo do vírus estar no meu cabelo e ele acaba não cortando o cabelo. Mas tudo bom. Mas tudo bem, tem problema. Amigos da Vale TV, amigos hamburguenses, amigos leopoldenses aqui do Vale, boa noite. É um prazer estar aqui no nosso Estação Hamburgo mais uma vez, principalmente com esses dois homens, na verdade, um à minha esquerda e outro à minha direita, que estão aqui comigo. São duas celebridades, né? São duas pessoas que falam o nome deles aqui no Vale dos Sinos, é uma coisa assim, né? Se tu é amigo dos dois, meu Deus! Tá bem, Ô, Dudu, com uma foto minha na carteira e 370, tu pega o metrô, viu, Dudu? Tu pega o trem Isso! Não. Metrô não. Ônibus da hamburguesa. Ônibus da hamburguesa. Eu acho que o 370 não pega o ônibus da hamburguesa, né? Ou só vai, não volta. É verdade. Mas, o Bado Jacob, tu que é a estrela aí do Gigante do Vale, né? Eu quero dizer que talvez... Como é que é o nome do negócio? Ele agora não é mais Gigante do Vale, né? Mudou o nome agora. Rancho do Vale. Rancho do Vale. É tudo do Vale, viu? Vale a pena. O Bado, o Rodrigão, quando tu era, não sei que ano tu nasceu. Se tu quiser dar uma de Glória Maria e não falar a idade, não tem problema. Nasci em 1960 eu nasci. Tá, então tu tem quase 60, né? Tu tá beirando aquele papel, né, que se pega na prefeitura. Isso aquele papel, estacionar na vaga do idoso. Mas, Bado, talvez quando tu nasceu,
o Rodrigão era uma estrela, era um pensamento, mas quando tu nasceu, nem o meu pai tinha nascido, talvez o meu pai era uma estrela, então Para tu pra tu ver. ver, né? Pra tu ver como nós estamos bem na foto, né? Exatamente, Mas, graças a Deus. Ô, Bado, vamos mandar um abraço pro nosso amigo Kleber Bump, né? Nós falávamos nele no fim de semana, né? Isso. Kleber, que era da toda a música e hoje tá aí discotecando tanto quanto seja possível no Vale dos Sinos afora, né? E ele fez É, uma doce lembrança, né? isso, nós nos encontramos no sábado. Teve um evento do pessoal da área musical que está tomando um suador muito grande, viu, Rodrigo? Tá. Viu, Dudu? Então não tá é, mole. Esse é pessoal que verdade. vive de eventos e tudo mais. E eles promoveram um galeto, muito bom, por sinal, ali numa cervejaria muito conhecida aqui de São Leopoldo. E aí tava lá, e o Kleber, ele é bastante conhecido, tem bastante, até pela atividade profissional, e ele tinha aquele comércio tá, de instrumentos musicais, dessa área de som e tudo mais, e ele tava lá, ele e o Valnei Cavaleiro, tá? O Valnei era um dos promotores E a gente bateu um papo muito gostoso, e aí deu uma coincidência, Rodrigo. Ele não sabia que tu é filho do nosso querido Romeu. Ele tá, mas não pode ser. Eu disse, mas é filho. E aí deu coincidência que ele falou que brincou lá, foi gentil, digamos assim. Disse, eu devo a minha ascensão profissional muito ao Bado. Aí ele, na época eu era presidente da União e eu dei oportunidade para ele fazer os eventos ao Bado e o Romeu, o gordo lá da economia. Tu falou, mas tu sabe com quem tu tá lidando, cara? É o pai do Rodrigo. Daí ele se ficou, mas não pode ser, nunca liguei as coisas. Então, um abração pro Kleber aí que te mandou lembrança, viu, Um Rodrigo? abração pro Kleber, querido amigo, grande apoiador da nossa Vale TV e sempre junto com a gente também, sempre nos apoiando. Aliás, eu acho que essa é uma marca dele, né, Bado? Olha, eu acho que não tem grupo musical do Vale do Sino tido a mão do Kleber nos últimos anos aqui na região, viu? Porque ele está apoiando todo mundo sempre com o que ele pode, as pessoas sempre destacando. Eu fico pensando como é que ganha dinheiro isso, de tanto que ele ajuda as pessoas a fazer as coisas, viu? A realizar as coisas. Mas é um Exatamente. querido amigo, fico muito feliz com a parceria dele aí com a gente também. E ele, Gente, assim, só para deixar mais rico a informação sobre ele, ele está agora como produtor artístico e coisa, ele está fazendo eventos aí, viu? Então, entrou agora nesse foco aí, mas continua eu sei dentro que ele tem ajudado a organizar várias lives, né? Eu vi ele Isso aí, produzindo as lives do Delcio Delcio Tavares. Tavares, né? Isso aí, é É isso aí. bem bacana. Todo mundo buscando caminhos, né, Bado? Nesses dias Com que tá tão certeza. difícil de virar o game aí. Agora Gente, é a hora dos bons. segunda-feira é o momento da gente fazer uma retrospectiva aí dos últimos dias e do último fim de semana, né? O Dudu anda noticiando vários pontos aí da casa fechada, casa de prostituição fechada, aglomeração de gente em festas de aniversário. O Bado falando na sexta-feira trouxe em primeira mão aí o fechamento desse lar de idosos em São Leopoldo, né, Bado? Eu quero recuperar um pouco dessa história com vocês aí, e acho que a boa notícia do dia também, Bado, é a volta às atividades plenamente restabelecido do prefeito Vanazzi, né? Felizmente, Exatamente. depois de ter pego o vírus, tá bem o homem, né? Ele anunciou ontem, a gente também divulgou no nosso portal lá no Visão do Vale, e ele voltou, não ainda com toda a intensidade, mas com os devidos cuidados, mas voltou. Ele, até o pessoal, mas ele não ficou os 14 dias, daí já quis se criar Mas, né, na realidade, quando foi constatado, ele já estava 7 dias com o bichinho, né? Mas hoje Uhum. ele está aí, graças a Deus, está bem aí. E vai enfrentar até agora há pouco. Quem mandou um abraço aí para vocês também foi a procuradora do município, que me passou. A gente está atrás de uma informação sobre alguma coisa das bandeiras, né, Rodrigo? E Uhum. até então não tem nada que diga que vai ser, pelo menos aqui em São Leopoldo, modificada. Continua em bandeira vermelha por enquanto ainda, viu? A informação é oficiosa, ainda não é oficial, mas a tendência é que a bandeira aí fique
ainda fique pelo menos mais essa semana aqui em São Leopoldo. Talvez tenha algum tipo de flexibilização em algumas atividades, como tem sendo feito até agora. E eu acho que a possibilidade dessa mudança ela se aproxima, Rodrigo e Dudu, porque aqui, como em São Leopoldo, como em Novo Hamburgo, os números estão sendo melhores na última semana, pelo menos. Então, talvez isso tenha impacto. Tem algum reflexo nessa questão de bandeiras, mas vamos aguardar. Nesse momento, Novo Hamburgo está com menos de 75%, menos de 70%, né? Acho menos de 65% dos leitos de UTI ocupados, né, Bado? Que é um número muito positivo, notícia assim, boa, notícia boa. Hoje pela manhã a gente recebeu o boletim, o Dudu também recebe toda manhã, né? A quantidade de pessoas que procuraram o centro Covid foi muito baixo nesse sábado, domingo, na sexta-feira já. Semana passada já foi de números bem menores, né? E a ocupação de UTIs, que nós começamos com 10 UTIs e fomos a 25, né? Somente no Hospital Municipal, sem considerar os leitos da Unimed e do Hospital Regina. A gente, no Hospital Municipal, dos 25, tínhamos apenas 15. Apenas, né? Ainda assim, é um número que há que se lamentar, porque são 15 vidas humanas que estão ali lutando pela vida, né? Lutando bravamente pela vida. Mas ainda assim, então, temos uma situação muito mais confortável, mesmo a lamentar essas 15 que estão ali lutando pela vida, muito mais confortável do que tivemos até 2 semanas atrás, né? E os números de óbitos também diminuindo consideravelmente na última semana. No fim de semana, acho que foi apenas um óbito, né, Dudu? Me ajuda. Rodrigão, eu estava até dando uma olhada aqui nos dados da própria cidade, mas daí do estado. Nós estamos aí com 82,5% de taxa de internação. Uhum. Se a gente for dar uma pincelada rápida, aí estamos em 3 de agosto, se a gente for dar uma pincelada lá em 15 de julho, nós estávamos com quase 100% ou 100% de lotação. Né? Então, creio que a situação de Novo Hamburgo é muito mais confortável. Houve uma ampliação, isso também favorece esse número, com certeza. E Rodrigão, não sei, o Bado falou essa questão da bandeira vermelha, ela pode continuar vigorando. Eu creio que o governo do estado está em uma dúvida crucial, porque a nossa nota final, a nota da região 07, que é a região de Novo Hamburgo, na sexta-feira, foi de 1,64. 2,5 bandeira preta, 1,5 bandeira laranja. Né? Uhum. Então, quer dizer, nós estamos muito mais próximos de uma bandeira laranja do que de uma restrição muito maior. Então, eu creio que esse é o pensamento do governo do estado. Claro, mas daí entra essa questão, né? Vamos flexibilizar? Será que não vamos deixar mais uma semana em bandeira vermelha para que isso chegue a 1,50? Ou vamos liberar com 1,64 do jeito que está? Acho que essa é a dúvida mais crucial. Isso pesa muito, né, Bado? Não tem nenhuma dúvida. Porque cada decisão é uma tomada de risco da mesma forma, né? Então, creio que o governo está dentro dessa dúvida de vamos flexibilizar a partir dessa nota, a partir desses dados. Agora aqui nós estamos gravando às 14 para as 4 da tarde, às 5 horas deverá vir o resultado final. Conversei hoje de manhã, até fazendo uma rápida alusão, eu fui aqui na frente de casa, no meu mercadinho que nós temos aqui na frente de casa, e a Procuradora-Geral de Novo Hamburgo, a Fernanda Luft, é minha vizinha, né? E bem na hora que eu saí, ela estava saindo de carro. Então, quase nós nos fechamos e quase, se ela não tivesse dobrado antes, ela só fez só abanou para mim, eu ia lá perguntar para ela sobre Foi a sorte dela. Foi a sorte dela. Foi a sorte do dia. Mas olha... Eu tenho certeza, Dudu, eu tenho certeza, Rodrigo, que talvez que mais a prefeita de Novo Hamburgo e a equipe dela e a comunidade como um todo, assim como aqui em São Leopoldo, o prefeito de São Leopoldo, a equipe dele, a comunidade como um todo, quer e gostaria era de anunciar o retrocesso, digamos assim, em relação a essas medidas que eu já falei diversas vezes e tenho sempre
destacado isso. Qual é o prefeito, né, Rodrigo? Qual é a prefeita, no caso de Novo Hamburgo, já que a gente está falando das duas cidades que a gente tem o nosso dia, tem o nosso cotidiano maior, que vai querer estar se desgastando com o eleitor, com o comerciante, com o empresário na porta de uma eleição, sabe? Mas os gestores públicos têm que ter essa coragem que eles estão tendo, têm que enfrentar. É muito fácil criticar e fazer denúncias e tudo mais num momento como esse, mas eu quero ver a pessoa sentada na cadeira e tendo que decidir, e daqui a pouco está correndo o risco de ter seus munícipes morrendo na porta de um hospital por falta de atendimento e tudo mais. É muito complexa essa equação aí, viu? Muito complexa mesmo. Nossa. Não discordo em nenhum ponto do Bado, mas eu acho que há uma questão entre isso, né? Obviamente, ninguém quer que todo mundo acerte, porque isso é impossível, e ninguém quer que os erros sejam maiores do que os acertos. Mas eu acho que essa esperança que foi passada pelo governador Eduardo Leite, de certa forma, também foi uma coisa muito ruim. Porque imagine tu falar para um comerciante que está desde o dia 20 de junho, para um empresário que necessita, talvez, dessa abertura, muitos necessitam, que está desde o dia 20 de junho com todas essas restrições, ou melhor, desde o início lá de março com essas restrições, e o governador fala publicamente, sem nenhum medo, que é uma grande possibilidade da região voltar a uma bandeira laranja na sexta-feira. Isso já passou, né? Isso na live também da prefeita Fátima Daut, até ela mesma, creio que ficou surpreendida que a bandeira vermelha veio. Então, Bado, eu acho que essa esperança, ela também é muito ruim, sabe? Eu acho que os gestores, eles têm que ter muito cuidado ao anunciar essas questões, porque essa esperança pode levar a muitas críticas, a críticas deslavadas, a críticas incoerentes. Acho que isso também é uma questão muito complicada. Claro que o governador, Rodrigão, ele disse que era uma grande possibilidade. Ele não disse é uma certeza que nós temos. Isso é muito claro da gente também analisar. Mas foi uma esperança que foi montada pelo governo estadual. Mas, Dudu, eu acho que ele foi muito feliz da forma como ele usou. Ele disse, estamos caminhando para, né? Ele não disse assim, ó, será tal dia, será nesta semana, né? Eu concordo contigo. Se continuar assim, bom, será evidente, estamos na iminência de uma bandeira laranja. Se continuar assim, em seguida ela virá, né? Concordo contigo, mas já naquela live de segunda, ele não disse isso. Ele disse que havia uma grande possibilidade da região de Novo Hamburgo, apresentando os dados, de voltar a uma bandeira laranja na sexta-feira. Acho que aí que foi talvez... Eu não entendi isso dessa forma, Dudu. Eu acho que ele não foi textual nisso, né? Eu já entendi, na minha visão, eu entendi que ele estava... Mas ele não foi textual, ele não disse nesta sexta. Não. Isso ele não disse. Eu acho que é muito... que há uma grande possibilidade. Mas é muito nosso afã, tá, Dudu? Porque, claro, além das coisas estarem extremamente tensionadas, o momento que a gente vive é um momento de querer voltar à vida normal. E é óbvio que não é por decreto que se tirou a vida normal se perdeu quando o vírus chegou, não foi o decreto de fecha tudo que impossibilitou a vida normal, né? O vírus impossibilitou isso. A nossa necessidade de preservação da espécie, né, da vida, que nos tirou isso. E, bom, o regramento jurídico foi uma consequência disso daí, né? O poder público precisando legislar sobre isso, né? Precisando tomar uma decisão executiva sobre isso. E eu acho que é a mesma coisa agora. A bandeira laranja ela não resolve nenhum problema nosso. Ela começa a dar um ar de normalidade, mas não é uma normalidade. Ela é, sim, um respiro para os negócios que cá entre nós, né? É um indicativo, né? É um indicativo. Porque, mas eu acho que assim, essa manifestação do governador e talvez de outros entes públicos aí, porque eles estão muito pressionados. Todo mundo, né? Todo mundo. Puxa vida, os caras estão no olho do furacão.
é bala de tudo que é lado, são os caras tentando preservar a vida, porque os caras têm os números, eles sabem onde é que está, que daqui a pouco pode estourar tudo, o governador, principalmente os prefeitos, em Novo Hamburgo, essa pressão, essa tensão, esse oportunismo numa época eleitoral como essa, que fica mais grave ainda, todo mundo pressionando e cada um com a sua legitimidade, leva os caras daqui a pouco a, como é que se diz, eu vou falar para agradar, amanhã eu vou ver o que eu vou dizer para, sabe, mais ou menos, os caras não podem fazer isso, não pode, mas chega um ponto que tu não aguenta o tranco, sabe? Não poderiam, então, né? Não poderiam, exatamente. E é desgastante, isso aí é muito desgastante. Não sei se vocês chegaram a ter acesso a algumas informações divulgadas aí pelo IBGE, pelo Ministério, nem existe mais o Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Trabalho, sobre os dados do novo CAGED. Eu não sei por que botaram o novo CAGED, se ficou a mesma coisa, mas bem coisa do Brasil mesmo, né? E aí o novo CAGED, o CAGED novo, falou isso foi destacado pela CIST aqui de São Leopoldo, que São Leopoldo teve, pelo boletim da CIST, pelo que foi informado pela CIST aqui de São Leopoldo, eu falo isso porque linka muito em relação a essa crise, Rodrigo. São Leopoldo perdeu 1.845 postos de trabalho no primeiro semestre. Eu confesso que perder um posto de trabalho é uma coisa complicada, mas eu imaginei que seria muito maior o número. Juro que eu imaginei que eu era muito mais pessimista, estava sendo mais pessimista do que desses números que foram apresentados. Eu não sei se vocês têm esses números, se vocês já chegaram a repercutir esses números. Então assim, só para vocês terem uma ideia, o olho do furacão, Rodrigo e Dudu, então esse boletim da CIST aqui de São Leopoldo é o boletim econômico que eles divulgam a cada 3 meses. Então, eles divulgaram só uma parte em relação à questão de perda de postos de trabalho. Então, o acumulado do semestre, o olho do furacão para todos os municípios, foi em março. Eu vou aqui pegar só março, que foi o olho do furacão na questão de perdas de empregos aqui, ó. Eu vou pegar a cidade de Novo Hamburgo, que é a nossa vizinha, nossa co-irmã aqui, ó. Em Novo Hamburgo foram perdidas 3.857 vagas, Rodrigo, de todas as áreas, tá? E com destaque para a área do comércio, serviço, lancheria, que eram, né? Então, 3.857 vagas. Em Canoas, foi 1.909 vagas foram perdidas. Gravataí, 1.470 vagas. E São Leopoldo, 1.490. Então, vocês veem assim, Novo Hamburgo foi o local que mais teve perda de vagas. E no semestre, São Leopoldo teve... O meu número que eu tenho uma planilha paralela, é diferente do número da CIST, que até é menor, mas São Leopoldo teve 2.179 cargos ou empregos perdidos no primeiro semestre. E Novo Hamburgo, 6.151 postos de trabalho. Então, sim, Novo Hamburgo teve quase 3 vezes mais ou 2 vezes mais. Claro que o setor calçadista foi um dos primeiros a ser atingido, aquela coisa toda, mas a matemática que eu faço, e eu quero também destacar até para vocês repercutirem isso, que assim, imediatamente em abril, olha só, em abril, em relação a março em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo teve 3.857 perdas de vagas em março, em abril já baixou para 589. Então o olho do furacão passou, né? E em maio, 422, e em junho já foi positivo, Rodrigo. Em junho, Novo Hamburgo gerou 182 postos de trabalho. Tá? E quase todos os municípios têm esse mesmo perfil. Então, eu acho que a gente tem que ver a coisa pelo lado positivo.
Sim, a gente tenta na medida do possível, né? Mas eu tendo a discordar contigo do seguinte sentido. Eu acho que o pior mesmo, ele poderá vir, eu não digo que ele está por vir, ele poderá vir, quando as medidas que o governo federal adota, elas deixam de surtir efeito, porque a gente ainda está vivendo aquele momento da suspensão dos contratos de trabalho. Nós temos várias empresas que prorrogaram essa suspensão e temos várias empresas que fizeram a primeira prorrogação, que fizeram a primeira suspensão e que na volta deles tinham que permanecer com eles pelo menos mais outro tanto empregados, lembra? Para depois poderem desempregar. Então a gente tem dois perfis aí, fora os que vão efetivamente conseguir dar a volta. Primeiro, daqueles que refizeram o processo e continuam suspendendo, onde tivemos muitas vezes redução desse salário e as pessoas estão em casa, estão aguardando retomar as atividades, e aqueles que voltaram às atividades e que, por força da lei, de tal como foi composta a lei, terão que ficar mais 1 ou 2 meses ainda com essas pessoas trabalhando para só depois poderem fazer o desligamento dessas pessoas. Então a gente ainda vai ver isto. Agora, evidentemente, muitas das pessoas que estão com o contrato suspenso retomam e vida que segue depois. E tem sim, conheço várias empresas que retomaram as atividades, que retornaram esses trabalhadores que estavam com os contratos suspensos e que não pensam em rescindir contrato de trabalho. Então, efetivamente, tem uma parcela de empresas, infelizmente, muito ligadas ao agronegócio. Eu digo infelizmente porque não é a realidade de maior parte das empresas aqui da nossa região. Poucas são que se dedicam ao agronegócio, que está relativamente longe daqui da nossa região, né, na sua maior quantidade, e que não tem bons negócios a partir disso. Agora, fora isso, quem estava diretamente ligado ao calçado teve um viés muito baixo, né? Muito alto, aliás, um viés muito alto, com uma perspectiva de retorno à normalidade ainda baixa, porque as pessoas não estão olhando para fazerem compras de bens duráveis ou mesmo não duráveis num curto espaço de tempo. Sempre tem gente comprando, sempre tem gente fazendo negócios, né? Comprando e vendendo. Mas efetivamente não, as pessoas estão racionalizando muito mais seu dinheiro, né? Então eu acho, Bato, que essa tua leitura ela é razoável, mas eu não consigo acreditar nesse número, tá? Eu acho que ele é um indicativo apenas de que, bom, realmente nós tivemos uma quantidade grande de desemprego. Agora, ele não é definitivo, ele não é nem indicativo de como isso vai terminar, viu? Eu tendo a crer que a desgraça não será tão grande por conta dos movimentos que eu vejo a indústria fazendo. Indústrias que fecharam postos de trabalho, no mês de julho já contrataram. A gente teve a notícia agora na área do calçado da RR, né, lá de Santo Antônio da Batureira, que fechou filiais, que entrou em RJ e que contratou 100 pessoas no mês passado. Assim, a gente vê outras indústrias calçadas. Está contratando. Abriu as 100 vagas e está contratando, né? A gente tem outras empresas que a gente conhece que não pararam a sua pequena produção, outras que tinham produção maior e que vão recontratar, outras que estão simplesmente com os contratos suspensos. Então vai depender muito de, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos retomarem o seu poder de compra logo, né? Eu acho que... Quando eu me refiro assim, porque isso aí esses dados são científicos, são do próprio governo, né? É a fotografia do momento, né? Exatamente. Mas o que eu, assim, eu acho que a gente pode tirar, pode não, deve, acho que a gente deve tirar de positivo disso aí, é que eu imaginei, confesso, que os números seriam muito maiores, muito piores. Entendo. Pô, tu vê uma cidade de Novo Hamburgo, que em março perdeu quase 4 mil postos de trabalho. Em outubro, claro, perdeu aquele celular, mas perdeu 4 mil e recuperou 182. Bom, mas parou, né? Parou de diminuir os números de postos e já teve um saldo positivo. E essa questão desses contratos e que estão assim estão a meio pau, a meio bandeira, essas políticas que o governo fez aí, criou, eu acho que em junho e julho já algumas empresas já deram mostras de que iriam dispensar ou iriam reativar a pleno esses funcionários.
Então, eu não quero ser, como é que se diz, delirar, né, Rodrigo? Mas eu tenho esse entusiasmo que talvez o tombo não seja, claro que as consequências vão ser de mais de um ano até isso aí entrar numa normalidade possível, mas eu quero crer que o olho do furacão nós passamos, viu? Eu quero crer que o olho do furacão, em relação a trabalho, a fechamento de empresas, a gente já passou. O último quadrimestre sempre é melhor, né, Bado? Para o comércio sempre é um mês de alta, assim, né? Também, exatamente. Então, mas vamos ver, esses números eu achei interessante, esses números aí, e até pela divulgação deles e pela perspectiva, pelo menos aqui, de tendência. É que nem tu falou, é uma tendência ainda meia mas vamos ver agora, durante o mês de agosto, que a gente vai poder ter uma aí, seguindo a tendência do coronavírus não ficar tão intenso e até diminuir. Fala, Dudu. Me permite, antes, só para fazer um comentário final, concordo contigo nessas palavras em relação ao governo do Estado e às falas que foram proferidas, mas eu acho que o psicológico, né, a interpretação das falas, como eu disse, das pessoas que ali estavam, por conta de toda a situação do agravante que nós temos no momento, ela foi muito ansiosa, podemos dizer, né? Ela estava com uma expectativa muito grande e daí, por conta dessa expectativa, por conta dessa ansiedade de voltar para uma bandeira laranja, de ter uma flexibilização, claro, muito pequena, mas que para muitos podem ser um pouco de salvação, ela também foi muito precisa nesse momento para a gente dizer aqui, por exemplo, que muitas das pessoas ficaram surpresas que a bandeira não retornou. Mas olha só, a prefeita Fátima Daut, eu acabei de receber aqui, ela vai estar ao vivo hoje às 20 horas e me parece que nós voltaremos para a bandeira laranja. Porque a prefeita Fátima botou agora aqui, vou mostrar até a foto, para quem está vendo. Saiba como agiremos agora. Me parece, nesse saiba como agiremos agora, que alguma coisa está por vir, né? Que alguma surpresa está por vir para fazer uma live como essa. Claro que isso não tem nada a ver, mas a cor do fundo aqui é laranja, né? Ô, Dudu, eu falei com a prefeita Fátima antes de nós entrarmos no ar, e a resposta que ela me deu foi assim, ó, ainda não é posicionamento do Estado. Eu questionei ela se tinha alguma coisa que ela soubesse e a gente pudesse falar, ou que ela soubesse e a gente não pudesse falar. Ela me disse, não há um posicionamento do Estado ainda, estou aqui aguardando para decidir o próximo passo. O plano B está de prontidão. Ou seja, sim, de alguma forma, haverá alguma reação da administração municipal a isso. Mas eu continuo achando do que, e defendendo nesse sentido, não exatamente o governador, mas eu acho que foi um ufanismo muito grande, porque não existiu um motivo também para uma virada tão rápida assim, porque os movimentos da semana anterior, eles causaram essa impressão de que, bom, a pressão poderia fazer a diferença. Político não pode depender de pressão, né? Eu ainda ontem fazia um post que por acaso entrou na minha timeline, numa lembrança de 8 anos atrás, que diz que que o bom maestro, né, o bom regente, o bom líder de uma orquestra, ele vira as costas para a plateia no momento que ele está executando o seu trabalho, né? Ou seja, ele não depende das palmas para fazer o seu trabalho, ele precisa fazer o seu trabalho. Então, olha que coisa simbólica, né? E acho que não é a pressão pública que pode determinar que a pessoa tome atitude A ou B. Sim, ela precisa estar consoante com a vida real, claro que sim. Mas ela precisa ter a sensibilidade daquilo que é mais importante para as pessoas. Isto deve basilar a sua decisão. Eu acho que fora isso, Dudu, é muito mais um querer de todos nós e, claro, um saber de que estamos menos ruins do que estávamos. Mas continua morrendo 20 pessoas em Novo Hamburgo por semana, né? Essa semana eu não sei se foi 20 e tantos, essa semana acho que baixou um pouco, por em torno de 10, 12, 11, mas no Brasil são 1.000 pessoas morrendo, 1.020. Mas nesse ponto eu faço uma discordância em relação a isso. Quando eu ouço que Novo Hamburgo está numa estabilidade, está entrando num platô,
os números da internação podem indicar isso. Mas os casos, eles não indicam estabilidade alguma. Se a gente pudesse, não sou profissional para dizer uma coisa dessas, mas conversando com alguns médicos no final de semana, se a gente pudesse indicar uma estabilidade, a gente não teria mais 130 casos num dia, a gente não teria mais 3 óbitos todos os dias. Acho que isso também é de se levar em conta. Mas nós não estamos tendo 3 óbitos todos os dias, né? Olha, na semana passada nós não tivemos. Nós não tivemos essa norma. Alguns dias. Acho que um dia teve 3 mortes. 2. Teve dia de não ter nenhum, teve dia de ter um só, né? Teve. Ele já está nesse movimento, não aquele que a gente chegou a ter num dia, acho que 4 ou 5, né? Chegou a ter num dia, né? Não, nós tivemos, se a gente for analisar, daí entrando de uma outra forma, 2 semanas atrás. Claro que os números tiveram uma diminuição, como eu disse nos meus informações ao vivo lá. Tivemos dias que registramos 300, 250, 220 casos num dia. Como tivemos dias nas últimas semanas, os últimos dias, na verdade, mais precisamente, que nós registramos 27 casos, né? Então, é de se perceber também essa forma como há uma reduzida, né? Nessa questão. A grande diferença, né, Edu, é a quantidade de casos ativos, né? É a maior diferença delas. É a maior diferença. A quantidade não é casos ativos, é casos que já estão recuperados. Certo? Também, bom tu me lembrar disso. Algumas semanas atrás, nós tínhamos... Vamos pegar desde o início, fazer análise desde o início da pandemia. Sempre o número de recuperados muito maior ou maior do que o número de casos ativos. Algumas semanas atrás começou a me deixar assustado esse número. Aumentou muito, né? Porque nós tínhamos 200 casos ativos, 600 recuperados. Aí foi para 300 casos ativos, 600 continuavam lá. 400 continuava lá. 500 continuava lá. E os 600 lá ainda. Aí foi para 600 ativos, 600 recuperados. Aí me preocupou isso, né? Porque percebia-se que estava aumentando gradativamente o número de pessoas que estavam com vírus e que pessoas que estão com vírus precisam de uma internação. Mas, agora, nos últimos tempos, me surpreendeu. Até vou pegar o boletim aqui da prefeitura para mostrar. Nesse momento, a taxa é de 75% de casos recuperados, né? No o Brasil é quase 90%, 87%. E no Rio Grande do Sul, 83%. Mas a boa notícia é que nós temos 1.800 casos recuperados, e aí 400, 300, 500, acho que até ativos, mostra que a cidade volta... não vou usar a palavra estabilidade. Eu acho que ainda a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Indica uma estabilidade, né? Uma estabilidade e até um declínio dos casos Vamos usar a palavra calma, uma calma, né? Uma calma, porque eu acho que estabilidade a gente vai ver, Bado. Os números estão indicando uma estabilidade. Mas eu acho que é muito cedo para a gente falar em estabilidade. Isso que me preocupa, entende? Não podemos criar um ar de que está tudo resolvido, porque não está, né, Dudu? Não está. Esse é o problema. Essa situação de São Leopoldo aí, desse lar, eu acho que deixou todos nós extremamente preocupados, né? Acho que eu pelo menos, quando eu vi a notícia no portal, no Visão, eu fiquei apavorado, né? Todo mundo todos positivo. Todos os hóspedes dessa casa de geriatria, casa de idosos, seja lá qual a denominação mais adequada que se queira dar, algumas são depósitos de idosos, viu, Rodrigo? São depósitos de idosos, e não estou nem dizendo que seja o caso parece que essa casa é até uma casa, mas quando dá, não tem que segure, né? Não estou nem entrando no mérito aí para não cometer nenhum tipo de justiça e linchamento aí, que é a coisa mais cruel que pode ter na nossa atividade. Mas foi uma fatalidade, todos os funcionários, e talvez os números, na divulgação de números hoje, talvez seja impactante aqui em São Leopoldo o número, porque provavelmente deve entrar nas estatísticas de hoje ou amanhã, Rodrigo, esses números aí, mais do fim de semana, que em regra São Leopoldo não divulga as estatísticas aí do fim de semana, mas o caso específico dessa casa geriátrica aí, assim, foi muito feliz em lembrar do caso que a gente vê o quanto é perigoso
esse lance para esses grupos mais vulneráveis. Olha o perigo que é isso aí. Verdade. E todos esses ambientes... Eu vou dar mais uma informação para vocês. Um hospital militar lá do Paraná, de Curitiba, eu recebi uma informação de uma pessoa que é lá da aeronáutica, que o hospital lá está com 40%, foi feito um exame, 40% dos funcionários estão com Covid. Então, esses ambientes aí são... E esse tipo de coisa que só nos leva assim, a ter que reforçar. Nós não podemos, eu até estou dizendo, vocês estão sendo mais cautelosos do que eu, mas eu só assim, insisti na questão de que estava até diminuindo o número por uma questão de mania de contador, de estatístico, né? Mas a gente não pode diminuir o cuidado, não pode diminuir a atenção, porque a gente está ali no limite, né? É muito tênue essa questão aí do perigo. Então, pode ver, são praticamente 40 pessoas no mesmo local, todos contaminados. E fora quem não trabalha lá, o que saiu para fora, que sai dali, imagina o reflexo que isso aí vai dar nos números entre hoje e amanhã e assim por diante. É muito, muito complicado, mas parece que está sob assim, controle possível, e esses idosos estão assim, sob uma vigilância muito grande aqui das autoridades sanitárias aqui de São Leopoldo, Rodrigo. Imagina, né, Bato, que a gente trata a proporção, né, a necessidade de que uma pessoa passe para menos de uma pessoa, né, e aí a curva é descendente, né. Imagine uma pessoa passar para outras quase 40, né, Bato? Foi o que aconteceu nesse espaço e é o que acontece em outros núcleos mundo afora, né, não só no Brasil, né. Continuamos tendo esses pequenos surtos. Na semana passada, na Alemanha, foi diagnosticado um surto no frigorífico, né, uma cidade na China, um espaço na Austrália, né? Uma cidade inteira, uma região inteira como a Catalunha em prontidão também na Espanha. Quanto essa situação, quanto o sul dos Estados Unidos está sofrendo neste momento, também com quase 1.000 mortes, em torno de 1.000 mortes por dia, né? E aumentando os números, tá? Entrou uma informação aqui, Rodrigo, Dudu, vocês estão sempre em cima das estatísticas e acompanhamento. O governo do estado acabou de divulgar que foram registrados 42 óbitos no estado nas últimas 24 horas. São a segunda-feira, e sempre esse número é muito, digamos assim, relativo, porque eu até nem sei qual é o número que saiu na segunda-feira, eu gosto de fazer esses comparativos na segunda-feira passada, mas o número divulgado agora, há poucos minutos, pela Secretaria Estadual da Saúde, é que tivemos 42 óbitos, aí o último registro de 24 horas, das últimas 24 horas. Até seria interessante se a gente tivesse esse número da semana passada, tomara que tenha sido menor e que esteja consolidando e confirmando essa tendência de diminuição. Porque, na verdade, 42 é um número menor do que a gente vinha tendo de óbitos, né? Chegamos a ter 59 dias na semana passada, né? Isso. Sempre considerando que segunda-feira é um número menor, comprometido, no caso que não são os laboratórios e esses grupos de análise não funcionam a pleno no sábado e no domingo. Normalmente o dia D é sempre na terça-feira, mas pode-se ver até pelo comparativo com a semana passada. Bado e Dudu, futebol rolou, né? A bola rolou no fim de semana aí. A gente não teve realmente no Rio Grande do Sul, fora o time do Pelotas, né, que teve algumas baixas consideráveis, um grande problema por conta do retorno do futebol. Pelo contrário, me parece que o ambiente se mostrou extremamente seguro para a prática. E me parece que as torcidas também ajudaram muito de não ir para frente do estádio, de não fazer aglomeração. Não cheguei a ver se o prefeito se pronunciou da possibilidade da realização do jogo na Arena quarta-feira, Dudu, tu sabe de alguma coisa? Sim, já está confirmado. Está confirmado pelo Marquesan quarta-feira na Arena. Isso. Mas, e isso eu vou dizer bem a verdade, a prefeita Fátima Daut acertou em cheio nessa questão. Não digo na questão de não liberar o futebol aqui em Novo Hamburgo, acho que isso é uma questão que tem que haver coesão entre a prefeitura,
mas, de certa forma, em tomar essa decisão em uma representatividade, porque em Porto Alegre a polêmica foi grande. Depois da autorização, todas as entidades se reuniram, comerciais, e mandaram uma carta para o prefeito Marquesan, e agora à tarde o prefeito Marquesan está numa reunião, não sei se já terminou, com entidades e com membros da prefeitura, etc., para falar sobre uma possível reabertura do comércio, né? Então, quer dizer, a polêmica lá com essa liberação foi grande. Talvez foi seguro dentro do estádio, mas lá no Paço Municipal de Porto Alegre, Rodrigão, lá a questão acho que rendeu uma discussão feia lá, viu? Mas sabe que eu tenho até um dos nossos cronistas da revista Visão do Vale, da nossa revista, é o Renan Mobarak, que é executivo de futebol, até está lá no Ipiranga de Erechim, um cara extremamente profissional mesmo, é profissional, ele trabalha como executivo, é nosso conterrâneo aqui em São Leopoldo, e ele me passou alguns dados e a gente observando, talvez, claro que um pouco mais, mas é muito grande, não tem nenhum outro setor que se vê que tem um controle hoje de acompanhamento do coronavírus que nem está sendo futebol profissional, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Não tem nenhum outro setor, acho que nem no setor da área da saúde é tão grande, é tão complexo, é tão assim, forte como está sendo no futebol. São N assim, plataformas de controle de tudo. Então, esse número que felizmente a gente não teve, só lá em Pelotas, acho que teve uns casos a mais lá, então a gente não teve, acho que já tem a terceira rodada que está tendo da volta, né, Rodrigo? E pouquíssimos casos, felizmente, tomara que seja, e acho que isso é muito reflexo também do controle do compromisso dos clubes em relação a não deixar, até por uma questão de sobrevivência deles, eles têm que mostrar que tem algum tipo de controle, e eu fico feliz com isso, porque é um setor muito bem articulado nessa questão aí de controle. Foram 4 jogos, né? 4 rodadas, né, Bado? 3 do normais, mais da semifinal e agora a final, né? O Dudu, Novo Hamburgo quase, né? O Noia quase fez o time contra o Grêmio. O que me deu nojo, Rodrigão, foi um cara aí da capital, um jornalista da capital, que chamou o Novo Hamburgo de fraco. Mas eu meti o pau no Twitter, eu nunca discuti no Twitter, e eu nunca pensei que eu iria discutir sobre futebol no Twitter, mas eu botei. Como é que o Novo Hamburgo é fraco? O Novo Hamburgo jogou, o Novo Hamburgo foi... Olha aqui, o Grêmio, vocês podem ser gremistas, podem dizer, quem está nos assistindo não é torcedor do Novo Hamburgo, mas o Novo Hamburgo só cedeu para o Grêmio nos 45 do segundo tempo, né? Então, quer dizer, fraco o Novo Hamburgo não é. Fraco o Novo Hamburgo não é. Dudu, eu acho que o Grêmio, que o Novo Hamburgo imprimiu a dificuldade para o Grêmio que o Inter nos últimos 8 jogos junto não conseguiu imprimir, viu, Dudu? O Grêmio meio que tirou o pé, e mesmo com essa assim, jornada quase que heróica do Novo Hamburgo, a gente vê, né, Rodrigo, que é muito grande a diferença técnica, a diferença de estrutura. É muita grana, né? Mas... Claro que seria um crime, como se diz, e pelo momento, o futebol, a beleza dele é isso aí. Ontem, assim, teve alguns momentos que o Novo Hamburgo parecia ele o time grande. Não que não seja um time grande, mas em comparação, muito, olha, bom, não sei nem, eu vou dizer para vocês, não sei nem como é que é o nome do treinador aí do Novo Hamburgo, mas vê que é um time que tem mão de treinador, né? Tem mão de treinador, tem o dedo do treinador, que nem os goleiros gostam de falar. E foi um sustaço, viu, Rodrigo? Foi um sustaço. Agora, o Bado e o Rodrigão, aquele jogo do Inter às 16 horas, me deu uma saudade, sabe do quê? Do futebol de Lomba Grande, que começa o jogo, um lado já faz gol, o outro lado já faz, aí ele se mistura ali, daí faz gol de novo, aí... Futebol de várzea. Eu achei o jogo do Inter ontem, assim, um exemplo... Tava muito fácil. Tava um joguinho assim... O Inter fez ficar fácil o jogo de ontem, né? A única coisa que eu tenho medo em relação ao jogo de quarta... Medo não, já tô assim, né? Mas
esses argentinos do Inter estão muito xarope. Antes era o do Alexandre enchendo o saco. Agora tem aquele outro, esse Agora tem treinador 7. marrento. Aguentar é muito argentino. Tomara que o Inter não fique com esse monte de argentino que tem aí, não fique esses times xarope lá da Argentina, que não terminam um jogo sem confusão nem nada. Tenham a técnica da Argentina, mas não tragam para cá essa coisa de tudo reclamar, sair brigando, sair discutindo, sair se soqueando, criando um clima ruim. E esse treinador aí, ele é o Kudê, ele gosta muito de uma confusão. E aí se juntou com o D'Alessandro, a festa tá feita, né? Mas vai ser um grande jogo. Imagina a tristeza do Everton, hein, Bado? É verdade. É verdade. Torcendo pro Novo Hamburgo ali, querendo o crimezinho e não teve chance. Não, Everton Cury magoado. Nosso Ronivon, ontem, aquele cabelo dele, ele deve ter botado 2 kg de laque ontem naquele cabelo para poder ver o jogo ali. É verdade. Ele tava. E ele deve se lembrar, o Everton deve se lembrar daquela jornada épica, né? Que conquistaram o Campeonato Gaúcho. Ele era talvez a principal figura, ele era o diretor de futebol. E deve dar uma sensação bem interessante. E vocês, assim, que são aí de Novo Hamburgo, eu não tenho assim esse entusiasmo que vocês têm pelo Novo Hamburgo. Eu não consigo ter pelo Aimoré. Não que eu não queira ter, assim, mas a gente tem. Mas as dificuldades acho que são as mesmas dos clubes que estão perto de Porto Alegre, tão pouca gente ajudando e tanta gente corneteando. Porque se os caras que corneteiam pagassem mensalidade, a gente Tava tudo certo. Né? Tava tudo bem, né? Mas faz parte, infelizmente, aí. Mas parabéns para o Novo Hamburgo, olha, foi um showzaço e parabéns para esse treinador também. Muito interessante o trabalho dele. Tem futuro, né? Esse rapaz tem muito futuro. Eu não sei o histórico dele, Rodrigo. Não vou confessar se foi do Guarani de Venâncio Aires que ele veio agora, ou se foi do Avenida de Santa Cruz. O Eduardo Pires estava me comentando o time que estava treinando agora. Mas o Rodrigão. E quando veio, foi criticado também, né? Foi porque o Ben-Hur vinha fazendo um trabalho de excelência, né, Dudu? Tirou o Novo Hamburgo da zona de rebaixamento e levou ele a classificado, né? Estava classificado, né? Não conseguiu fazer assim por pecado, não conseguiu virar contra a Ponte Preta. O Ben-Hur é meu primo, mas o Ben-Hur é um dos técnicos assim mais surpreendentes assim que eu posso dizer que eu conheço, porque é um cara que sempre está ali para salvar, sabe? Sempre consegue, né? É uma superação bem grande. Mas ontem de noite, né? Eu tava me falando que num grupo aqui de futebol, de amigos que a gente tem, estavam me dizendo que queriam que o Novo Hamburgo passasse, que o Inter ia detonar o Novo Hamburgo numa possível final. E daí eu mandei esse áudio aqui para eles, ó. Deixa eu só comentar aqui para eu mostrar para vocês o áudio que eu mandei para eles não se esquecerem desse hino aqui, ó, Rodrigão. Aqui, ó. Campeão gaúcho de 2007, viu? Ô, Dudu, eu estava empolgado para voltar a uma final, viu? E eu disse antes do começo do jogo, disse, olha, se for para derrubar o Inter e ir para a final não precisa nem ganhar depois lá contra a equipe do Caxias, mas tem que passar pelo Inter. Se é só passar pelo Grêmio e depois entregar para o Inter, daí não vai. Aí não vai. E acabou não indo, infelizmente, muito triste isso. Ô, Dudu, várias casas fechadas, então, na última sexta-feira, sábado. A prefeitura não tem orgulho disso, mas está fazendo o seu trabalho, né? Tá sendo feito, né? Muita fiscalização, a gente está percebendo isso, né? E muitas denúncias também, né, Dudu? Em uma noite foram... Repete. E muitas denúncias também, né? 8 denúncias. Até estranhei, eu acho que eu sei onde é que era uma das casas, uma das festas, lá no Canudos, que foram 3 festas no Canudos. Não as casas de prostituição, né, Dudu? Não. Ô, Rodrigão, porque eu tava aqui fechando a minha janela para dormir,
e como eu consigo pegar o bairro Canudos, eu tinha visto uma grande concentração no lugar de carros da polícia. Então, eu imagino que seja ali alguma coisa, algum ponto ali. Então, eu imagino que tenha sido ali, bem próximo à prefeitura até, esse local. Mas muito complicado, é uma realidade muito complicada, essa de um sábado, em um dia, a prefeitura agir em 2 casas de prostituição e em 3 festas, muito complicado. Acho que uma até foi no Primavera também, e uma dessas festas no Primavera, o endereço é muito próximo a um outro bingo que foi fechado na semana passada também. Então, quer dizer, é tudo muito complicado. Creio que isso demonstra a falta de conscientização também de muitos, né? E isso demonstra também por que tanta ansiedade para a gente voltar para a bandeira laranja, né? E por isso, Bado, que eu digo que muita gente entende estabilidade como vamos voltar ao normal, vamos fazer o ar ao normal, vamos fazer nossas festas, vamos fazer o que a gente fazia anteriormente. Acho que isso é muito complicado, sabe? Mas também. não volta isso tudo, né, Dudu? Não volta. A bandeira laranja não volta isso tudo. Não. Eu acho que nem numa bandeira verde volta-se isso tudo, sabe? Nem numa rodada de muita flexibilização essas coisas podem voltar, né? Talvez essas coisas só voltem mesmo depois de uma vacinação. Mas é interessante, já que já estou vendo que a gente está próximo ao encerramento, eu não apoio a China. Eu vou dizer bem a verdade, claro que eles têm muitas coisas que sim, eu apoio, mas em si a política, eu acho política muito extremista, claro, eles têm muitos sucessos também. Mas ontem falei com um chinês hamburguense, que mora na China, então, mora em Dongguan, que é a cidade dos brasileiros na China. Do calçado, e lá, né? Rodrigão, parece que tudo voltou ao normal. Lá eles nem máscara mais usam, né? Então, não sei o que aconteceu lá para que isso venha, né? São tantos mistérios, né, Rodrigão? A China é um país tão potente que a gente nem imagina de toda essa guerra contra o vírus, né? Então, creio que talvez isso venha no Brasil antes de uma vacina, né? Espero que isso aconteça realmente num olhar muito positivo. Mas é interessante ter essa experiência de um país, mesmo que muita gente não apoie, mesmo que muita gente vá contra, acho que... Dudu, tá picando a tua internet São aí, poucas Dudu. pessoas Dudu, tá picando tua internet aí. Vamos pro Bado, vamos encaminhar. Tô te ouvindo, mas tá picando, tá? Tá bastante instabilidade na tua rede. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ô, Bado, conta para nós da tua visão aí de São Leopoldo, como é que tá tão permitindo que aconteçam essas festinhas, ou o pessoal tá mais consciente? Como é que tá rolando isso aí, Beto? Tem. O pessoal tem. O povo não ajuda, viu? Mas a Guarda Municipal, a Brigada e alguns setores aí o pessoal da prefeitura que fazem o acompanhamento estão tendo um trabalho intenso. Mas é uma energia assim que não precisaria estar sendo gasta, ou desperdiçada, porque olha aqui no prédio onde eu moro, tem uma esquina aqui, que é uma esquina que eu chamo de faixa de Gaza, gurizada, eles não estão nem aí, é 15, 20, 30, tudo sem máscara, tudo... É impressionante. Então tem que... E também fecharam esse fim de semana, teve aqui casos também aqui de algumas festas clandestinas, e tem que combater mesmo, tem que combater e tem que ser rigoroso no combate a isso aí, porque todo o cuidado que a gente está tendo, o resguardo que a gente está tendo, a gente coloca fora, ou está se perdendo, por causa desse bando de irresponsáveis aí que só olham para o seu umbigo, né? E acham que o mundo vai terminar amanhã. Não termina amanhã, não termina amanhã. Deve ter bandeira laranja, Bado Jacob? Olha, eu confesso que eu não vou chutar, mas os números aqui em São Leopoldo, pelo menos nos últimos dias, vão ver a divulgação dos números hoje. Eu ainda estava insistindo ali com a advogada, a doutora Angelita, que na segunda e na terça-feira é o dia mais intenso, onde eles formatam o novo decreto, aquela coisa toda, e ela está também na retranca. Então vamos ficar meio na expectativa e tomara que tudo que vier para flexibilizar, mesmo que não se abra mão dos cuidados e das prevenções, eu acho não tenho certeza que vai ser o bem para todo mundo, e nós precisamos superar isso aí o quanto antes, porque
tá muito complicado, viu? Tá muito complicado para todo mundo, mas vamos ter que manter esse cuidado, porque a nossa vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa pandemia aí. Dudu. Estão me escutando aí já? Normal? Quase normal, deu uma travadinha de novo. Com bandeira laranja, Dudu? Tá. Olha, com essa expectativa a gente vai liderar essa tarde, principalmente esse final de tarde aí aqui em Novo Hamburgo. Olha, depois dessa fala da prefeita, depois dessa divulgação que ela fez, os próximos passos, eu acho que há uma grande possibilidade de sim a gente ter uma bandeira laranja. Acho que sim, há uma grande possibilidade. Mas só para eu encerrar o que eu estava falando antes, que eu acho que deu uma picotada, a questão da China, lá... Jogo rápido que nosso tempo se esgotou, Dudu. Sim. Mesmo que eles possam ser muito criticados hoje no mundo, eu tenho muitas críticas ao país, repetindo, é um caso pode ser considerado sucesso, porque, como eu disse lá, poucas pessoas ainda utilizam máscaras, as aglomerações estão retornando, as escolas retornando, claro que com todas as medidas sanitárias, mas é um caso muito interessante da gente se analisar também, talvez para um futuro aqui no Brasil, um futuro próximo, esperamos. Ponto uma boa final, noite Dudu a todos. News. Esse é o ponto final? Olha, o que eu desejo, Rodrigão, é esperança em dias melhores, esperança em momentos que a gente possa usufruir de uma vida mais flexibilizada, não só na questão do comércio, mas em várias outras questões, porque eu acho que a vida, ela não se resume só a essas brigas que nós temos, mas quem não quer flexibilizar para dar um abraço, para dar um beijo logo, né, Rodrigão? Mas não acho é o decreto que traz isso, né, Dudu? Claro que não, mas eu digo flexibilizar na vida, né? Nas nossas vidas humanas como como pessoas. Isso. Quando a situação melhorar, podemos dizer. Bado, uma flexibilização. Tá bom. Bado, teu ponto final, Bado. Meu ponto final é deixando sempre o agradecimento em poder compartilhar esses minutos, com essa hora aqui com vocês dois, que eu tenho um carinho especial, sou sempre suspeito de falar, e desejar que é isso aí, que a gente tenha boas notícias, porque é o que nós precisamos, a nossa autoestima precisa ser lubrificada. E é isso aí, estou sempre à disposição e muito obrigado para toda a tua equipe e para todo mundo que está nos assistindo e nos assiste aí. Um beijo do tamanho de vocês dois, que são os queridos que moram no meu coração. Lembrando sempre, né, como a gente conversou grande parte do nosso dia aqui, que a bandeira vermelha passando para a laranja não nos vai dar salvaguarda para nada. É só uma mudança de visão de legislação que vai flexibilizar um pouco mais o comércio. Devem às ruas quem precisa trabalhar ou que precisa fazer alguma compra. A gente vai matar esse vírus se nós não carregarmos ele conosco para outras pessoas. Essa é a essência de tudo que a gente fala aqui. Isso independe da bandeira que nós tivermos, nós vamos ter que nos cuidar ainda por muito tempo. Agradecendo essa bancada maravilhosa essa segunda-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá!